Fala pessoal da DryDX, como sempre, prometido, tentando trazer sempre alguém interessante do mercado para conversar com a gente. Hoje a gente trouxe o Marcelo da Escola Cripto. Como é que você está, Marcelo? Opa, tudo bem, Christopher? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Show. Bom, a gente estava conversando um pouquinho no backstage. Eu gosto muito do canal dele, da Escola Cripto, enfim, dos cursos. Eles oferecem um conteúdo assim de primeira. A gente sempre começa com todo entrevistado perguntando um pouco sobre como ele começou no mercado, como é que você descobriu as criptomoedas e os projetos que você está tocando atualmente. Ah, legal. Então, eu comecei em 2017, então eu sou da turma de 2017. Eu trabalhava numa outra área que não tinha nada a ver. Eu trabalhava assim já com tecnologia, mas não era software. Eu sou engenheiro eletrônico, então eu trabalhava em multinacionais na área de venda técnica, mas era outro tipo de tecnologia. Porém, eu já fazia o trabalho de trazer tecnologia nova para o Brasil, né? Pegar ali informação, né? Que muita coisa, né? De blockchain e de tecnologia em geral começa fora do Brasil. Então eu já fazia um pouco desse trabalho que eu faço na escola cripto, mas um mercado totalmente diferente, né? Industrial, outra área. E eu comecei a estudar muito investimentos lá para 2014, 2015. Eu sempre tive interesse de investir capital. Comecei estudando, né? Ações, renda fixa, comecei a fazer curso e eu estudei muito. Na verdade, eu fiz assim, eu fiquei estudando muito tempo antes de começar a investir. Eu fiquei investindo por um tempo renda fixa e tal. E um pouquinho antes de eu começar a investir, foi até curioso que eu comecei a estudar o Bitcoin na mesma época que eu estava estudando para investir em ações também. Tanto que eu acabei comprando Bitcoin antes de comprar minha primeira ação. Foi até curioso na época. Então, praticamente assim, eu considero que eu comecei junto, né? E como eu peguei ali no meio de 2017, né? Eu tive muita sorte de ter entrado naquela época, porque numa questão assim, meus primeiros 6 meses como investidor, a minha carteira ali de ações estava lá, né? Uma tinha subido, descido, mas tinha acontecido muita coisa, e a carteira de criptomoedas já tinha multiplicado por 4. Né? Então, obviamente, né, que isso deu um incentivo muito grande para eu começar a estudar. Então, eu comecei a estudar muito Ethereum, porque eu gostei muito da ideia lá do Ethereum como um computador, um grande, né, computador global, e estavam saindo muitas aplicações descentralizadas. Eu vi o Bitcoin como essa a primeira aplicação, vamos dizer assim, como o dinheiro descentralizado, né, peer-to-peer, e eu comecei a estudar quais outros projetos que também poderiam ser feitos da mesma maneira, né, sem intermediários, né, cortando intermediários, porque eu imaginava que aquilo podia trazer muito ganho para a sociedade. Né? Quando você corta intermediários, você reduz custos, no fim todo mundo acaba ganhando. E aí, lá no finalzinho de 2017, eu comecei a estudar e não parei mais. Eu tinha fundado com um amigo meu um site, um canal de YouTube chamado cryptos.com.br, que ainda existe, né? Só que era um site que a gente fazia mais por hobby, não tinha tanta frequência. E no final, eu comecei a fazer conteúdo com o pessoal da Escola Cripto mais forte no ano passado, principalmente com derivativos, mas eu também fazia análise fundamentalista. E no final do ano passado eu entrei como sócio da Escola Cripto. Então hoje, né, o principal projeto que eu toco aí é trazer, né, conteúdo, buscar as melhores informações e as melhores tendências, né, para o mercado de criptomoedas brasileiro. É culpa minha. Eu sempre me enrolo com o botão de desmutar do microfone. Mas show, eu sempre estou acompanhando aqui o seu trabalho. E até saiu uma pergunta interessante, agora que eu acabei de pensar, que eu também é, eu sou recém, assim, graduado em engenharia da computação, né? E tem sempre, você é engenheiro também, por que a área de finanças é tão atrativa para engenheiros? Por que eles acabam, assim, optando, olha, eu talvez não vou seguir a carreira de formação, mas e geralmente Uhum. tem esse assédio, né, referente a essa área de finanças com engenheiros. Por que acontece esse tipo de fenômeno, na sua opinião? Isso é bem curioso, né? É. Bom, falando por experiência própria, no meu caso aconteceu porque quando eu era jovem ali da minha adolescência e eu estava decidindo que curso que eu ia fazer, eu gostava de várias coisas, mas eu sempre busquei, né, alguma coisa que pudesse, né, além de ter uma carreira, ter um retorno financeiro bom.
E a engenharia, eu praticamente podia. Eu gostava de física, eu gostava muito de física na época, eu gostava de estudar história também, mas eu não queria ficar limitado em ficar estudando só um tipo de ciência, né? Eu não queria ser pesquisador, professor na época. E quando eu vi a engenharia, eu vi que eu podia fazer um monte de coisa. Eu também podia ser pesquisador, professor, podia trabalhar em empresas, né? Eu sempre me vi trabalhando e. Trabalhando em empresas também, então eu vi que o leque era muito maior. Mas, obviamente, quando eu fiz engenharia, eu nem sabia o que era investimentos, né? Falar ali, né, 2000, 2001, nem passava pela minha cabeça nada de investimento. Foi quando eu me formei que aí a gente começa a pensar, né? Porque você começa a ver que o mercado financeiro traz retornos muito bons. Aí eu acho que a parte da engenharia o que ajuda é a facilidade de cálculo, né? De fazer muita coisa de cabeça. Então eu vejo que isso traz muita facilidade, principalmente com ferramentas avançadas como futuros e opções. Né? O engenheiro já está fazendo tudo a conta lá, o pessoal está acostumado a calcular limite, derivada integral, né, para estimar ali, né, quanto que eu posso me alavancar aqui e tal. Eu acho que ajuda bastante. Poxa, show. Realmente a gente está vendo também, se for ver nessas empresas da Forbes, você pega todos os CEOs, eles, na verdade, a gente espera uma formação de administração, MBA, mas vai ver, Uhum. eles são, vamos dizer assim, companheiros de área. É, acho que a segunda pergunta que a gente começou a tratar é de uma forma simples. A pessoa que está ali comprando suas moedinhas na Binance ou qualquer outra exchange de spot, como que a gente pode convencer, como a gente pode falar de uma forma simples, como ela pode começar nesse mercado de futuros? E por quê? Certo. Então, eu acho que a primeira coisa assim é estudar bem e entender, né? O que é futuros, como funciona. Eu gosto muito de pegar o histórico, porque quando a gente olha, às vezes, no dia a dia, eu vou operar futuros, a primeira coisa que o pessoal vem na cabeça é assim, nossa, o pessoal vai ser liquidado, vai quebrar e tal. E eu acho legal mostrar um pouquinho da história, que o mercado de futuros, ele permitiu, né, as pessoas fazerem proteções, né? Então, lá atrás, quando começou, né, com os primeiros futuros, contratos de futuros da era moderna, vamos dizer assim, né, século XIX, na CME, que é a principal corretora de futuros dos Estados Unidos, era para fazer hedge proteção contra para commodities agrícolas. Então é bem legal você entender que, né, esse mercado, né, de futuros e opções, ele surgiu para proteger os produtores agrícolas e, de certa maneira, dar tranquilidade para eles para expandir a produção agrícola. Né? Então, dá até para pensar, né, falando que isso ajudou a aumentar, né, os próprios investimentos na área. Com petróleo, mesma coisa, a empresa vai lá, ela faz um investimento grande para perfurar um poço de petróleo e já negocia barris nos contratos futuros. Então, eu acho legal entender para que surgiu, né, isso daí. E entender que eu posso usar futuros tanto para me proteger, né? Entrando, né, short, eu não preciso shortar porque eu acho que tudo vai para zero. Então, eu posso usar ferramentas aí para me proteger e também ter alavancagens para conseguir ganhos acima da média. É lógico que tem, né? Tem risco, a gente sabe, tem que tomar muito cuidado, mas também não é só 100% de alavancagem, é 100 vezes de alavancagem. Você pode entrar com alavancagens menores, 2 vezes, né? Então, eu acho que é uma área fascinante e ela ajuda, né? Tanto é legal pensar sempre que tem os dois lados. Tem o lado do trader que ganha com a especulação e tem o outro lado de alguém que está se protegendo, né? Normalmente, né? Isso que é né, o core dos contratos futuros. Então, é uma área, quando eu comecei a estudar, eu achei fascinante. Show. Realmente tem muitos incentivos para você que está agora no começo dessa jornada de criptomoedas começar a participar de mercados futuros. Bom, agora eu vou tratar um pouquinho de uma coisa mais atual. Como você sabe, a SEC está assim, Tom e Jerry Uhum. com essas stablecoins, tá? Assim, uma questão delicada, ainda mais com as CBDCs vindo aí nos próximos anos, e a pergunta que fica é, essas stablecoins vão resistir a toda essa pressão? A gente teve agora com a BUSD algumas questões. Aí eu queria saber um Uhum. pouquinho da sua opinião sobre as stablecoins. Vão conseguir resistir? Olha, eu acredito que sim, tá? Mas eu particularmente acho a questão das stablecoins, eu acho muito delicado, porque pelo menos eu, quando eu vou colocar em stablecoins, é porque eu quero algo realmente estável e seguro. Sim. Então, o que eu fazia o ano passado,
Por exemplo, quando eu ia colocar em stablecoins, eu colocava em várias. Né? Mas uma coisa que eu não fazia, eu comecei a fazer também é o seguinte: isso pensando, né? Falei, é minha visão como gestão de risco. Sim. Porque se a gente está lá, todo o mercado subiu, né? Eu quero deixar um pouquinho em stablecoins para estar tranquilo. Eu não posso correr o risco, né, de perder o PEG ou de ter alguma, não sei se é possível algum tipo de confisco, algo nesse sentido. Então, o que eu acho legal é diversificar as stablecoins, né? Pegar várias aí. Hoje a que eu mais gosto é a USDC da Circle, né? Eu acho que com stablecoins tem que ser bastante cauteloso, né? Pegar as mais antigas, as que têm melhores referências, né? Então, eu gosto mais, mas eu acho legal também dividir entre várias, para não ficar dependendo só de uma. E o que eu fiz o ano passado, até por causa de todo esse risco, né? Tanto risco regulatório, qualquer coisa aí que esse mundo cripto que às vezes o pessoal olha meio torto ainda, eu trouxe um pouquinho para o mundo real, vamos dizer assim. Então, deixar dólar, né, para quem consegue, né, deixar numa conta internacional, numa conta aí na Europa, nos Estados Unidos, eu acho uma forma, né, pensando né, em ter, né, uma exposição a dólar e também fundos cambiais no Brasil, que aí você está mais tranquilo, né? Você consegue investir em fundos cambiais aqui. Então eu acho interessante um mix, né? Eu, como opero muito futuros, opções, né? Tudo que eu faço eu vou pensando em gestão de risco, né? Então, o que eu acho que não se deve fazer, por exemplo, é pegar todo o seu portfólio de dólar tal, e deixar tudo em uma stablecoin só. Eu acho que não é legal, precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Show. E a questão, queria também escutar um pouco da sua opinião sobre as CBDCs. Elas vão vir para ajudar, para atrapalhar? O que você acha? Olha, a primeira vez que vi, eu achei que ia só prejudicar, porque principalmente aqui no Brasil, né, o pessoal, né, quem lembra, né, eu acho que você é mais jovem que eu, talvez você não lembre da época que o Collor congelou a poupança. Então, aquilo marcou muito, porque eu lembro que eu tinha acho que 7, 8 anos de idade, né? Não que eu fosse usar a poupança, mas eu já tinha uma poupança, e eu lembro que minha mãe falou assim, ó, o presidente congelou a poupança de todo mundo, até a sua. Eu disse, como assim, né? Como assim eu perdi acesso à minha poupança? Então, quando vem pensar que o governo pode, com um clique, facilmente congelar, confiscar, tem gente até que fala em CBDC tendo prazo de validade, né? Eu fico com um pouco de medo, né, desse deixar muito poder, talvez, nas mãos dos governos. Porém, eu vejo que tem muito espaço para melhorias, né, tecnológicas, né? Ao mesmo tempo que tem esse risco, né, de ter abuso de poder, vamos dizer assim, ela vai destravar muito valor, principalmente pensando para empresas. Porque, assim, para quem está o indivíduo sempre, às vezes, eu quero me proteger, eu quero deixar em cripto, ou eu quero deixar minha hardware wallet, quero deixar fora do país. Agora, para uma empresa, né? Quem tem empresa, CNPJ, sabe que parece que o dinheiro nem é seu. Tudo que você tem que fazer, você tem que reportar para a empresa tal. Então, pensando no dinheiro que as empresas têm, uma CBDC ela só vai facilitar, porque vai ficar mais fácil transacionar. Um exemplo que a gente já tem é o Pix. O Pix, eu não conheço ninguém que fale assim, eu não uso o Pix de jeito nenhum. Eu vejo até pessoas aí, aquele pessoal bem ANCAP, que só quer usar Bitcoin e tal, e usa Pix. Por quê? Porque ele é bom, ele traz vantagens. Então eu acho que as CBDCs elas vão também trazer vantagens nesse sentido, principalmente para empresas, remessas internacionais, sem contar que eu já vi vídeos aí do pessoal do Banco Central do Brasil, colocando que as CBDCs não vão ser somente, não vai ser um Bitcoin, uma coisa só para transferência. Ela vai ser também, vai ser possível programabilidade em cima do real digital. Algo tipo, né, em última instância, colocar, né, a B3 em cima do real digital. Então, acho que vão vir coisas ruins ou potencialmente ruins, mas também vão vir coisas boas. Show. Realmente a gente ainda tá para assistir aí os próximos capítulos das questões das CBDCs. Bom, voltando agora para o duo inseparável, né, que é Ethereum e Bitcoin, e você deve ver bastante análise sobre os dois. E uma das teorias é de que o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin, vai flipar o Bitcoin. Não sei se essa expressão é correta, né? Vai flipar o Bitcoin, É. mas, Uhum. mas existe essa possibilidade. E por quê?
tem gente que defende essa ideia de que sim, o Ethereum vai passar o Bitcoin e vai ser, vamos dizer assim, o líder que vai empurrar esse mercado para frente. Então, eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que simplesmente, né, o Ethereum flipar o Bitcoin, ele pode ficar maior, mas a gente pode ficar numa situação, vamos dizer assim, parecida com hoje. Que eu acho que hoje o Bitcoin, né, ele é mais resistente à censura do que o Ethereum. Ele tem, né, um parecer hoje, né, mais favorável, ou pelo menos mais claro, né, da SEC nos Estados Unidos, né, sobre, né, ele tem uma posição bem clara de que o Bitcoin é commodity, o Ethereum ainda está num campo meio cinzento. Então, hoje o Bitcoin está numa posição mais favorável, na minha opinião, tanto do ponto de vista regulatório e como também, né, da resistência à censura, até por ele ser mais não está, as pessoas não estão tentando mudar tanto o Bitcoin, fazer upgrades como no Ethereum. Né? Então, o Ethereum tem erro de execução mesmo, né? Porque o pessoal está mexendo para caramba, está melhorando muito o Ethereum, mas toda vez que você vai mexer, você traz riscos. Né? Então, hoje eu vejo assim que nesse cenário, o Ethereum passar o Bitcoin, ainda eu vejo assim como eles sendo coisas diferentes e as duas tendo seu propósito. Tá? Eu acho que ele pode passar. Eu não vejo nenhum problema de ele passar e a gente ainda continuar falando. Não, por exemplo, eu tenho os dois. Não, eu acho que é legal ter os dois na carteira tal. O que a gente não sabe é se o Ethereum, se ele passasse o Bitcoin, se ele iria fazer a função do Bitcoin, né? Aí acho que a gente vai entrar num campo mais, né? Não sei se é filosofar um pouco mais, mas espera aí, o Bitcoin é o ouro digital, mas será que o Ethereum pode roubar isso um dia, né? Aí entra num campo mais cinzento. Eu acho que é difícil especular. Eu não tenho dizer assim, né, uma visão, não, nossa, eu acho que está indo para esse caminho. Né? Eu acho que está indo para o caminho do Ethereum flipar, mas eu ainda vejo eles diferentes, cada um com as suas características. Mas eu acho muito importante, né, em tecnologia, né, eu falo bastante assim, que eu gosto de ser essa metamorfose ambulante, que na minha opinião é que a gente não sabe o que vai acontecer. Porque historicamente, várias vezes surgem várias tecnologias e a gente não sabe qual vai funcionar. Às vezes nem a melhor que funciona. Né? Tem a briga aí, né, do VHS com o Betamax, né? Que, pelo que eu já estudei, falavam que o Betamax tinha uma tecnologia melhor, mas o VHS pegou mais. E até para mim, que é a mais icônica, é a da lâmpada elétrica, lá com lâmpada elétrica não, a corrente alternada, a corrente contínua, com o Tesla e com o Edison. Então, assim, você vê, tinham dois gênios. Como é que você fala que um tá certo e o outro tá errado? Então, é por isso que eu olhando aí, né, como pesquisador, criador de conteúdo e investidora, pô, se tem dois ativos aí com propostas, algumas coisas parecidas, algumas diferentes, se eu posso estar com os dois, para mim melhor ainda. Show, a gente só faz um disclaimer aqui pro Marcelo que a gente ama aqui nesse canal fazer devaneios filosóficos, então fique à vontade. A Pô, gente, legal, deu certo então. a gente chamou o Casta, não sei se você conhece Rafael Castaneda, também passagem pela Empírico, Mercúrio Cripto, enfim, a gente ficou 90% do podcast só com devaneios técnicos da criptofilosofia, enfim, fique à vontade para expressar suas opiniões sobre isso. Aí, Show. entrando nessa parte da questão do Ethereum, acho que o mercado assimilou a questão da mudança para staking, saindo do POW. Então, eu não sei se é correto a gente dizer que, tirando o Bitcoin, o POW morreu, ou um pouco dos seus pensamentos sobre isso. Ou não, pode ter sido um erro que a gente só vai ver lá na frente, na questão do Ethereum. Como você vê nessa questão? Olha, eu acho que eu concordo que hoje só o Bitcoin é a única criptomoeda aí mais relevante, né, no mercado que segue com a prova de trabalho, né? Eu, particularmente, eu nunca tive nenhuma assim, preferência absurda, né, por prova de trabalho, prova de participação, né? O tempo vai dizer ainda que a prova de participação ela é um pouquinho mais nova, né? A prova de trabalho já está aí, né, há bastante tempo. Mas eu até eu gosto um pouco da prova de participação, principalmente em relação ao staking, porque ele traz uma vantagem
ele traz uma vantagem no sentido que o Bitcoin, você tem o Bitcoin, né? Nesse ponto ele seria igual ao ouro digital mesmo, porque ele é uma commodity no sentido que quem ganha os novos Bitcoins são os mineradores, né? Não é quem tem Bitcoin. Já no Ethereum é quem tem. Então, esse conceito para mim é mais interessante, né? Eu já fazia stake de outras redes como do Avax, então eu acho bem interessante você ter um ativo que os próprios holders colocam ali, né, na rede para fazer a defesa e consegue ter consegue ganhar, né, mais ativos fazendo stake e tal. Eu acho isso bem interessante. Mas assim, eu diria que se eu tivesse que escolher, eu acho que eu preferiria. Eu sou mais favorável ao Proof of Stake, né? Mas eu também não tenho nenhum extremismo em relação a um ou outro, né? De nossa, prova de trabalho vai acabar com a natureza, ou o Proof of Stake, né? Então, assim, eu sou ligeiramente a favor da Proof of Stake. Show. Realmente acho que, enfim, o Bitcoin vai ser um animal raro aí e a gente vai provavelmente acabar vendo todos os outros projetos com Proof of Stake. É, Agora, como você sabe, você até fez vídeo sobre isso, né? Acho que você chegou a comentar num vídeo ou fez vídeo? Você comentou num vídeo sobre a mudança da DYDX para Cosmos e tudo Sim, isso que sim. está Uhum. tá acarretando para a DYDX, e, enfim, toda essa mudança de construir uma blockchain do zero. Aí eu queria saber o que você conhece da Cosmos e o que você vê de potencial nela para as pessoas que estão escutando e assistindo esse vídeo. Ah, legal. Então, eu conheço bem a blockchain da Cosmos, eu já eu usei bastante Terra na época, né? Terra Luna, e eu uso a TorChain também, né? Então eu tô bem acostumado com o ecossistema do Cosmos. A migração da DYDX, ela para mim, de certa maneira, ela é extremamente importante no mercado, porque eu vejo assim, eu acompanho muito a comunidade do Ethereum também, e eu vejo muito o pessoal, vários eventos que eu fui já de Ethereum, principalmente eu vejo o pessoal da Messari e do Bankless nos Estados Unidos, né, que são ali, eu não digo que são Ethereum maximalista, mas são alguma coisa. Eles até falam de outras blockchains, mas eles focam bastante em Ethereum. E eu lembro de ter visto quando a DYDX falou, né, que ia para migrar pro Cosmos, né? Eu, na época, assim, eu não tinha problema nenhum, porque eu sempre gostei de várias redes diferentes. Eu falei assim, pô, se eles estão procurando, né, a melhor solução para escalabilidade, né? Eu acho legal, acho interessante a ideia, né? Esse conceito de app chains, né, de você ter só uma blockchain, para mim sempre fez sentido, como a TorChain já é assim. O próprio conceito do Avalanche, né, o ecossistema do Avalanche que eu gosto bastante, o futuro do Avalanche é ter blockchains independentes, parecido com a ideia do Cosmos, né? Então o conceito em si, para mim, não era novidade, sempre fez sentido. Mas eu lembro que o pessoal criticou, primeiro eles criticaram, eu vi o pessoal do Bankless criticando, né, criticando tal, a DYDX, mas depois eu senti que mudou. Eu senti que eles começaram não só. Eu vi muita gente aí falando não só do ecossistema Cosmos, mas também da própria criptomoeda o Atom, né, que teve uma mudança do tokenomics e tal. Então eu vi muita gente que era mais Ethereum maximalista começando a olhar para o Cosmos. Eu acho que a DIDX teve um papel muito importante, porque ela é considerada um desses, né, só fala OG do DeFi, né, junto com, né, Uniswap, Aave, Compound, Synthetix, e é a única dessas que é corretora de futuros, então é a corretora de futuros, né, no DeFi aí que está há mais tempo, e eu vi, assim, que depois disso, o pessoal, se você lê, né, as maiores, pelo menos o pessoal mais conhecido aí fazendo as teses para 2023, lá no Messari entrou a tese da AppChain. E eu, por tudo que eu acompanhei, assim, sem exagerar, se a DYDX não tivesse migrando, eu acho que não existiria essa tese, porque o pessoal não estava olhando para isso. Isso me chamou muita atenção, né, de ver como o pessoal, eu acho até que é uma coisa boa, tá? Porque esse pessoal, vamos dizer assim, mais antigo, mais raiz do Ethereum, eles são bastante conservadores, né? Então, assim, a DYDX já conseguiu
achar, né, um espaço ali que eles falam bastante, né, positivo, que já está bastante tempo no mercado, e agora mesmo mudando para uma outra rede, eles vieram com esse conceito de app chains. Então eu estou bem animado aí pelo que vai vir, né? Para mim, né, colocando, né? Não sei todos os detalhes, a gente até já conversou isso, né? Mas eu acho que a ideia de você ter, né, o staking junto com o DYDX, o token, né? Usando ele para staking, ficaria bastante interessante, né? Porque normalmente as blockchains de proof of stake, né? Elas têm uma tendência, né? Como você fica colocando ativo para escassez, até do ponto de vista de quem quer ter o token, fica mais atrativo, né? Então eu tô bem animado. E o principal, né? Que é a principal meta aí, pelo que eu entendi, que é fazer o order book on-chain. Então é um conceito bem legal. Só para complementando mais uma, você falou que gosta de filosofar, não é nem a filosofada minha, é de um podcast que eu ouvi ontem, que é eu vi um podcast que foi no Crypto Banker, que é o do Maio Deutscher. Ele entrevistou um cara que eu gosto bastante, que é o José Maria Macedo. Ele é da Delphi Labs, que Delphi Labs. Eles desenvolvem aplicativos, eles são tanto uma venture capital quanto desenvolver. Eles que desenvolveram a corretora aqui, a Astroport e o protocolo Mars, né, que eles eram da Terra, agora eles estão indo, né, para o ecossistema Cosmos. E ele fez um conceito bem interessante, né, falando ele estava comentando de corretoras de futuros, e ele até colocou um conceito interessante, porque ele acredita ainda tem algumas corretoras de futuros novas que usam. Ele chamou, eu não tive esse conceito de Oracle-based, né, que você usa só um Oracle porque ela usa Automated Market Maker, né? Mas ele acredita que o order book ainda faz sentido, porque se uma corretora só está usando o Oracle, ela sempre está pegando outra de referência, né? Então, eu achei super interessante que se a DYDX conseguir colocar on-chain esse order book, né, ela pode atrair liquidez e ela pode ser essa referência, né? Enfim, então eu estou bem interessante, bem animado aí para ver, né, os próximos desenvolvimentos aí, como que vai ser essa migração para o Cosmos. Sim, e indico para quem estiver escutando e assistindo o seu vídeo sobre a diferença entre Automated Market Makers e as Uhum, ordens de mercado, um vídeo muito bom que está no YouTube, no canal da Escola Cripto. Bom, você falou de Oracle, bom, a gente já liga automaticamente a Chainlink, uhum. e agora com o staking de Chainlink finalmente aí sendo desenvolvido, vai desbloquear todo o potencial da cripto, porque acho que a tese de que a Chainlink é muito valiosa para o mercado já está aí se arrastando já uns 4, 5 anos já, né? E as pessoas Sim. tentam capitalizar, ainda não entendem porque ainda não foi capitalizado ainda, né? Aí eu queria Aham. saber, será que agora vai? Eu acho que sim, tá? Eu achava até que já ia ter ido nos últimos meses, teria, né? Até como disclaimer, né? Eu invisto na Link, né? E teve a Chainlink, né? Ela tem essa posicionamento que ela é tipo um Google, né? Ela praticamente todo mundo usa, né? Extremamente necessário para o DeFi. E o que estava faltando era trazer mais utilidade para o token, né? E eu acho que eles começaram. Só que quando eu vi a primeira vez do staking, né? Depois que eu fui entender melhor também, que eles estão começando aos poucos, né? Não tá, tem um limite de quanto consegue colocar em staking. Então, ainda o que é possível fazer ainda é muito pouco. Por isso que eu acho que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo aos poucos vamos dizer assim, para colocar stake mesmo, liberado quanto o pessoal quiser. Mas eu acho que sim, principalmente se eles colocarem, né? Por enquanto é staking, mas eu vi que no futuro tem plano de adicionar real yield, de coletar taxa. Eu acho que tudo isso vai ser bem interessante. Eu acho que tem uma boa tendência aí da Link, né, realmente decolar. Bom, Marcelo, nossa próxima pergunta é: quais projetos você está empolgado agora no mercado e você acha que podem, assim, ser divisores de águas?
Tá, legal. Bom, então assim, eu gosto, né, gosto de Bitcoin e Ethereum, né? Eu vejo que os dois estão desenvolvendo muito bem. Ainda muito, eu vejo muita coisa, né, com Bitcoin, né, de empresas facilitando como pagamento e tal. O Bitcoin continua sendo essa porta de entrada. Eu acho que tem um papel bem importante. Em termos assim, de ecossistema, o que eu estou mais animado é o do Ethereum, né, que está acontecendo muita coisa. Eu vejo que tem muitos projetos de blockchain investindo, que tem bastante caixa, mas eu vejo que parece que o Ethereum está acelerando mais, principalmente aí depois do demerge com as soluções de segunda camada. Né? Principalmente hoje, né, o ecossistema a Layer 2, a Arbitrum. Né? Então está acontecendo. A impressão que eu tenho é que assim, todo tipo de aplicação, se você tiver ela, seja numa blockchain própria, seja no ecossistema, se tiver na Arbitrum também, o da Arbitrum vai melhor, tem mais gente ali e tal. Tudo que é na Arbitrum, ele está acontecendo melhor, né? Então eu tenho gostado desse ecossistema, né? Alguns projetos aí de corretoras de futuros, tem bastante coisa lá, né? Como a GMX, a GNS, que eu gosto bastante. Só que eu acho que é assim também, né? Pelo menos hoje, da maneira como está a infraestrutura hoje, não dá para fazer tudo, né, no Ethereum e na Arbitrum. Um grande exemplo é a própria, né, a DYDX, que já vem desenvolvendo o ZK Rollup há tempos, né, e pelo que eu entendi, a tecnologia ela ainda está crua para o que a DYDX quer fazer, né, que exige muito poder computacional ali e tal, então ela está indo para Cosmos como buscando aí, né, conseguir seus objetivos. Então, eu acho que, apesar, né, do o Ethereum tá pegando o grosso do mercado, falar assim, né, ainda tem algumas aplicações específicas que parece fazer mais sentido em outras blockchains, como é o caso da Torchain, da DYDX, né, os dois eu tô de olho aí, que parece ser, eu gosto desses projetos que estão realmente trazendo inovação, tentando fazer algo diferente, e também o ecossistema da Matic, né, também, que também está fazendo, né? Eu não era muito fã da Polygon no começo, né? No começo eu até não entendia muito bem essa coisa de, eles são uma solução de segunda camada do Ethereum, mas eles são blockchain própria, tal. Mas agora para mim ficou bem claro, principalmente que eles estão fazendo a ZK EVM. Então, eu fiquei bastante animado também com a Polygon e também com a Avalanche para algumas aplicações específicas. Por exemplo, a parte de games, né? Então, tem no Avalanche deve ter mais de 50 testnets de games criando sua blockchain própria, ali a subnet dentro do Avalanche. E eu não vi ninguém falando assim, eu vou lançar meu game na Arbitrum, né? Então, assim, pelo que eu entendo, algumas aplicações específicas, né? Seja games no Avalanche, a DYDX que está indo para o Cosmos, né? Que ainda, pelo menos no modelo como está hoje o ecossistema do Ethereum, ele não pega tudo. Então, eu gosto de pegar, né? Estou nesse ecossistema e também vejo que tem essas oportunidades de nicho. Esses são os que eu estou mais de olho. E claro que eu estou de olho em tudo também, porque o principal coisa que eu faço, né, e também a Escola Cripto, é que a gente quer, né, enxergar primeiro as tendências, né, para passar o pessoal aí as novas tendências para o Brasil aí de tudo de Web3, blockchain, criptomoedas. Show. Realmente ainda a gente vai ter mais projetos empolgantes aí em 2023. Além desses nomes, outros nomes também. Se eu não me engano, se você falou bastante sobre aquela é, Chain Finance, ela é A Change Finance. isso, Change Finance. ela é Sim. relativamente nova. Ela seria, você podia passar bem rapidamente do que ela seria? Sim, sim. Esse é um projeto, assim, de todos, né? Eu vejo que, assim, ele é o mais arriscado por ser o menor, mas em termos de relação risco-retorno é o que teria mais, né, maior assimetria. Ele vai na tese do mobile, né? Que hoje a maioria das pessoas ainda estão usando, né, todo o DeFi no desktop e a Change está fazendo, né? Ela é uma carteira, ela funciona como, né, a melhor maneira que eu vi para entender é que é assim, né? Você tem, por exemplo, existe a Uniswap e daí você tem a OneInt, que é um agregador de DEX. Só que ele é um agregador praticamente só dentro do Ethereum ali ou EVM, né? E a Change, ela já é um agregador de DEX cross-chain. Então, você consegue, no aplicativo do celular, que você tem, né, a custódia própria, você tem suas palavras ali, tem a chave privada,
você consegue ter acesso às liquidez das maiores plataformas de DeFi, até de derivativos, né? Eles estão integrando tanto spot como derivativos, e você consegue com mais de 30 redes diferentes, até com o Bitcoin. Você consegue ali, você tem carteira de Bitcoin, você consegue assinar a transação em Bitcoin, fazer swap de Bitcoin por Ethereum, parecido com a Thorchain, e tudo isso no celular, né? Então é legal essa tese aí, né? Ela entra na tese do mobile, né? É bem interessante. Show. A DualDex foi uma das primeiras DEX a lançar um aplicativo para iOS, agora vai também lançar para Android. Sim. Realmente o futuro das exchanges será mobile. Bom, não sei se você já assistiu. Posso fazer uma pergunta até? Não, claro, claro. Se é legal ver esse número, eu gostaria de ver, não sei se tem como ver em algum lugar, do pessoal que usa de YDX, qual que é o percentual que usa no mobile e qual que usa no PC. Seria um número legal aí para ver, para perguntar para a galera. Não sei se tem essa informação fácil. Acho que é Ah, difícil achar. acho que no momento você vai encontrar mais referente a DEX, né? Transações, enfim, volume de Aham. trade. Agora, quantas pessoas. A única coisa que a gente pode ver agora é o número de downloads na Apple Store, né? Esse é o máximo que a gente vai conseguir ver agora. Mas Aham. acho que com a V4, com certeza, muita coisa vai ficar aberto. E a DualDex está fazendo um esforço grande para deixar de ser híbrida e começar a. Uhum. Acho que é muito legal isso do Antônio Juliano, que ele sempre é muito aberto sobre: olha, isso daqui sim, é centralizado, nós temos servidores nos Estados Unidos, enfim, temos questões de Uhum. centralização, mas olha os planos que a gente está tomando para, principalmente com a V4, que a gente vai ter uma abertura maior, não só para os usuários, para todo o mercado. No momento a gente não. Seria legal ver esse número, porque eu fico bem curioso, porque todo mundo usa celular, mas parece que quando é DeFi tá no PC, né? Seria legal ver esse número, né? Será que está aumentando? Porque já começaram a sair as soluções aí, né, de mobile, né? Isso é Sim, uma coisa que eu estou olhando bastante. Uhum. com certeza. Acho que a maior empolgação de todo mundo é quando vai sair para Android, né? Aí sim a gente vai ver uma explosão Uhum. grande de, de usuários para mobile. Aham. E não sei se você já assistiu aquele filme chamado Minority Report com Tom Cruise. Já. É, então, faz essa imagem mental aí na cabeça, carros voando, enfim, um cenário cyberpunk, futurista, Uhum. enfim, geralmente os filmes de Hollywood sempre tratam muito dessa ideia, agora os jogos também, né? Tem um jogo cyberpunk, tem aquela Uhum. questão de futuro, aí já fez essa imagem mental, pensa no Bitcoin, 20 anos, ele vai ser unidade de conta, reserva de valor, como as pessoas vão levar a sério o Bitcoin, enfim, tenta, faz uma imagem de como o Bitcoin vai impactar a sociedade nesses 20 anos. Eu queria ver um pouco da sua visão. A gente sempre pergunta para todos os YouTubers e seria bem interessante ouvir você também. Legal. Ó, pô, 2043, né? Não, interessante. Olha, eu acho que vai. Eu acho que sim, vai tá todo mundo usando, né? Na verdade, deixa eu até perguntar de novo, né? Isso é Bitcoin ou é blockchain como um todo? Bom, Seria que é diferente, né? A sim, pergunta. acho que blockchain, acho que as pessoas já, do ponto de vista comercial, de os grandes, pequenos negócios, todos os projetos a gente vai utilizar bastante já no futuro, mas é mais questão do Bitcoin. Ele sim, a gente está com um ponto de exclamação, de interrogação, né? Tá. Não, entendi. Porque eu acho também, né, porque se até já tem CBDC, né, ó, de alguma maneira as pessoas vão estar usando blockchain ou alguma tecnologia que foi inspirada na blockchain, né? Olha, eu acho assim, eu gostaria que o Bitcoin fosse, né, adotado aí como moeda, unidade de conta, né? Um dos motivos que eu entrei no Bitcoin foi porque eu sempre gostei muito disso da escola austríaca e estudando, porque se você pegar os economistas mainstream né, de hoje, né, o mainstream, ele não gosta desse conceito de ter um supply limitado, porque falta que aí vai faltar investimento e não tem como estimular a economia, injetar liquidez, né? Como eu gosto muito de escola austríaca, eu já não tenho esse pensamento. Né, tem o livro de 1912, né, do Mises, né, que é o The Theory of Money and Credit, que ele demonstra ali que você pode ter
uma moeda, tranquilamente você poderia ter uma unidade de conta, mesmo com supply limitado, né? Apesar que ali o Bitcoin ainda não vai ter parado, né? Mas já vai estar com uma inflação bem baixa. Mas mesmo em 2140, se a gente fosse passar para 120 anos, eu acho que seria possível, né, tecnicamente, usar o Bitcoin como unidade de conta, tá? Eu não vejo problema. Mas eu acho muito difícil ter migrado. Eu acho que os governos ainda vão estar de alguma maneira, né, exercendo o monopólio da moeda, tal. Eu não consigo ser tão otimista, né, de falar não, vamos ter a separação, né? Eu gostaria de ter a separação do governo e do dinheiro, mas eu acho que 2040 ainda não. Eu acho que o Bitcoin ele vai estar lá, mas ainda vai estar numa posição mais parecida com hoje, assim, vendo como proteção contra a inflação, ouro digital. Eu não vejo grandes mudanças. E também algumas aplicações a mais, eu acho que já vão estar sendo feitas no Bitcoin, como já tem NFT, então possivelmente vão ter novas aplicações. Eu não acho que vão ter contratos inteligentes extremamente avançados, mas eu acho que vão ter mais utilidades que ainda não tem hoje. Mas comunidade de conta, né? Gostaria, mas eu acho que não vai estar. Show. Realmente, não sei se você conhece o Daniel Miorin, também é um cara que fala muito sobre economia austríaca no YouTube. Uhum, Ele foi até surpreendente, ele teve uma visão muito cética referente vamos dizer assim, o Bitcoin como, não que na questão técnica de viabilidade, assim como você falou, mas é uhum, que isso tem muita coisa para acontecer e talvez o Bitcoin não tenha essa força toda para virar unidade de conta. uhum. Poxa, vai muito além com muitos outros YouTubers que a gente faz essa pergunta. Marcelo, queria agradecer seu tempo, para você expressar um pouco das suas opiniões referente ao mercado cripto, fazendo todos os elogios de novo, porque eu acompanho muito da sua dedicação no mercado, vejo seus vídeos. É, Não se esqueça, se você está assistindo esse vídeo, vá lá na Escola Cripto, deixa os likes nos vídeos do Marcelo, se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal, nosso humilde canal, perto da Escola Cripto, que a gente sempre está tentando chamar pessoas interessantes, assim como o Marcelo, para o mercado. Algum recado final? Não, só agradecer também a participação, né, de YDX. Até você falou humilde, mas a de YDX é um projeto, né, gigantesco, muito respeitado, né? É um prazer estar aqui, né? Pode convidar várias vezes aí, depois, né, vai ser legal também chamar você. Você já foi lá com o nosso grupo, né, da Academia Cripto. Vamos marcar mais vezes, sim. É um prazer estar aqui. Show. Então, não esqueça de fazer compartilhamento, o like, a inscrição e a gente vê numa próxima ocasião, certo? Obrigado. Valeu.